Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Cast, um episódio que fala sobre inteligência artificial, um podcast que fala sobre inteligência artificial, mas na verdade sobre uma série de assuntos. E hoje eu tenho a alegria, a honra de ter aqui uma pessoa que eu também tenho uma admiração muito grande, Luiz Justo. Obrigado. Oi, eu que agradeço, Arthur. A admiração é mútua nessa longa jornada, né? Que a gente já se cruzou com assuntos bem peculiares. Exatamente. Só para dar um pouco de contexto, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Justo, mas por que nós estamos comentando isso? Muitos anos atrás, eu fui coautor, né? Nós decidimos fazer um livro sobre o Rock in Rio, porque uma coisa que me inquietava, eu nunca vou esquecer a conversa com a Agatha pela primeira vez, a Agatha do Rock in Rio também, porque eu estava um pouco incomodado com aquela história de todo mundo falando da Disney. Então, a Disney isso, o jeito Disney, os negócios como a Disney. Eu falei, nós temos uma Disney aqui que é o Rock in Rio, né? Então, vale a pena olhar sob essa ótica, né? E daí tivemos a alegria de poder entrevistar e conversar com todo o time, um time incrível, assim, com todos os executivos, conversar repetidas vezes com Medina, conversas assim, mágicas, né? Eu poder agradecê-lo, né? Eu falei, muitos dos shows que eu queria ver aconteceram por causa de todos vocês, né? Então, agradecer a todo mundo. E o lançamento do livro aconteceu lá no Academy, em Portugal, lá em Lisboa, né? Lá no Rock in Rio, em Lisboa. Então, quer dizer, muitas e muitas memórias, não só como fã de Rock in Rio, mas com uma pitadinha de participação nessa... entendendo um pouco por dentro. E o Justo nós temos uma série de similaridades. Os dois são engenheiros. Os dois são engenheiros que têm parte da sua vida muito analítica e quantitativa, mas do outro lado tinha um lado musical efervescente, né? Verdade. Então, o Justo chegou a ter banda cover do Iron Maiden, eu tive cover do Metallica. E daí os dois decidiram fazer outras coisas da vida, mas a música nunca saiu. Pro bem da humanidade. Pro bem da humanidade. E cá estamos nos reencontrando mais uma vez. Justo, essa descrição é razoável, que você tem esses dois polos, porque eu sei que uma das tuas alegrias, né, de estar, né, nessa posição de CEO do Rock in Rio é que está conectado com uma paixão sua que é gigante, né? Não, sem dúvida, Arthur. E assim, não só falando de música, e você falou, né, sobre esses dois polos, esses dois lados, né? Quando você pega o lado engenheiro, que é o lado de gestão, analítico, pragmático, e a música sobre aspectos... Embora a música tenha muita matemática, né? Demais. A música tem um lado super, né, racional, metodológico, mas obviamente a gente está falando do lado criativo, da conexão, né, que a música traz. E a minha vida inteira, né, olhando de trás para frente, eu naveguei nesses dois polos, né, do racional, pragmático e do criativo, da conexão. Eu antes, né, são 15, 16 anos como CEO da Rock World, que está ligado à música, mas eu fiquei 11 anos em moda, que também é indústria criativa, também é sobre comportamento, a partir desse meu olhar do aspecto de gestão, de engenheiro. Então, olhando para trás, desde quando eu era músico e engenheiro, depois eu era CEO de uma empresa de moda, depois CEO de uma empresa de música, acho que eu sempre naveguei e tive a felicidade, porque são duas coisas que sempre me interessaram, eu sempre curti, que era como as coisas funcionam e precisam ser feitas para funcionar, que é o lado engenheiro, é o lado, né, gestor e executivo, mas a partir desse lugar que o subproduto dessa gestão é a conexão humana, né? E eu acho que essa minha carreira já há mais de 20 anos como CEO de empresa, minha liderança sempre foi por esse lugar, de estar equilibrando esse lado racional e necessário para tocar um negócio, mas sempre a partir do aspecto da paixão, da conexão, seja com o cliente, mas seja com a equipe internamente. Então, eu tive o privilégio, né, de, como eu falei, mais de 20 anos como CEO, mas em indústrias criativas, onde eu sempre adorei estar navegando. E teve um período ali no começo da tua carreira também de consultoria, né? Trabalhei em consultoria, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei numa asset, e ali eu vi que eu ia ficar rico muito rápido e infeliz mais rápido ainda. Então, essa corrida não ia ser justa. E eu optei, acho que ao longo do caminho, né, na consultoria, eu trabalhei na Pricewaterhouse durante um tempo, e era uma área, né, de auditoria ligado a processos e tal. E era isso, assim, eu vi ali que por mais que fizesse todo sentido do ponto de vista racional e pragmático aquele negócio, eu entendi ali que eu precisava ser movido por paixão, de estar fazendo realmente alguma coisa que me tocasse e ajudasse a tocar outras pessoas, gerando um impacto onde eu pudesse ver
concretamente o impacto do que a gente faz, né? Às vezes você está ali no mercado financeiro, através de uma planilha ali, fazendo dinheiro virar mais dinheiro e tal. E quando você chega e você vê uma coleção, né, de roupa que vem de um conceito e você vê na rua as pessoas usando com orgulho, ou um festival de música onde a conexão ali ainda é mais óbvia, ali eu me encontrei, né, nesse equilíbrio ali de gestão, mas em coisas que de fato emocionam, de você ver o impacto genuíno acontecer. Né? Fantástico. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O Justo lançou algum tempo atrás esse livro que com certeza eu recomendo. Tem uma série de perguntas que eu tenho sobre o livro. E por fim, entre as nossas semelhanças, né, além da engenharia e dessa conexão com a música, o Justo também cada vez mais, aliás, você coloca isso no livro, né, que você fala que a liderança ela te coloca numa posição de holofotes e microfones o tempo todo, de comunicação, você está, né, sendo observado, sendo visto, enfim, mas você, de tempos para cá, mais e mais nos palcos também, né? Então, quer dizer, você que está ali na operação, no planejamento, na estrutura de um festival que é mundialmente conhecido, mas o Justo também tem feito uma série de palestras, então, com alguma frequência, estamos os dois no line-up. Já nos encontramos aí pelos festivais do conhecimento. Exatamente, né? Então isso é muito bacana, compartilhando todas essas experiências, né? Porque a motivação lá atrás de escrever sobre o Rock in Rio era justamente isso, tem lições que são surreais, assim, como é que um time tão enxuto se multiplica, né? Porque tem tantas dimensões que eu quero te perguntar. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi isso, né? Quando nós estávamos escrevendo, de repente chegamos lá, mas tudo bem, mas do que estamos falando do Rock in Rio num dia de Rock in Rio? Mais de 25 mil pessoas. Do que nós estamos falando no Rock in Rio no momento... naquele próximo Rock in Rio que começa 2 anos antes, né? É um time enxuto, no final das contas. É um time... Hoje, nós estamos falando de quantas pessoas? Olha, hoje, como a gente acabou crescendo o número de festivais, a gente tem o The Town, claro. Tem o Rock in Rio Lisboa, que a gente continua fazendo, tem o Lollapalooza, que tem 3 edições. O time cresceu um pouquinho, mas ainda assim, a gente está falando de estrutura fixa de menos de 300 pessoas para num dia de festival serem 28 mil trabalhando. Surreal. Né? Então... De fato, né? E isso foi até um aprendizado para mim, né? Porque é um negócio completamente diferente. Quando eu trabalhava em moda e tal, você ia crescendo, a estrutura ia crescendo junto e você vai formando cultura, que eu acho que é um dos grandes papéis de um líder, né? É garantir aqueles valores durante todo esse processo de crescimento, entre novas pessoas. E quando você fala dessa sanfona, né? De você precisar, pessoas que vão estar trabalhando só naqueles dias de festival, também são embaixadores e representantes dos valores daquelas pessoas que estão convivendo há 10 anos, acho que é um desafio ainda maior, né, para qualquer liderança. Mas um desafio gostoso, porque no final do dia a gente consegue que mesmo essas pessoas, né, cara, de um terceirizado, fornecedor, que, como eu falei, está trabalhando ali por poucos dias no evento, todo mundo igualmente sente o orgulho de estar com aquela credencial no peito e dizendo eu faço. Né? Mesmo que você esteja ali, cara, fazendo uma função super operacional, aparentemente pequena perante a grandiosidade do festival, todo mundo tem certeza, porque isso é muito evidente ali na nossa cultura, que aquilo só é possível porque, de fato, tem aquela presença do trabalho e do propósito daquelas 28 mil pessoas. Então, é um desafio fascinante como gestor, né? Você ter que lidar com isso, mas é ainda mais importante para você entender a importância da cultura e o quanto que ela pode, sim, né, ser transversal, independente da pessoa ser ali do seu time ou não. Né? Sim, porque tem esse aspecto que você está comentando que é o seguinte, né? Como tem esse efeito sanfona, uma das coisas que eu fiquei pensando, lendo o teu livro, que eu não tinha me dado conta, talvez, nessa magnitude, é que a organização, ela quase que mimetiza a apresentação do artista. Estou falando isso pelo seguinte aspecto. O artista, a hora que ele está no palco, daí tudo parece... Tem as explosões, eventualmente coreografias, mas tudo parece uma coisa absurda, mas que se dá naquele momento, né? Uma coisa quase efêmera. Que tem muito tempo de planejamento, né? Então, quer dizer, aquilo ali é provavelmente a consequência de um álbum que foi gravado, que foi composto, claro, que foi arranjado, que foi divulgado, foi promovido, e se traduz naquilo, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo, Luiz? Porque é um negócio tão diferente que quando a pessoa vai até os dias de festival,
provavelmente ela não se dá conta desses 2 anos que aconteceram, pegando um festival e depois eu quero muito conversar sobre os demais, mas pegando o Rock in Rio. Naquele período, claro, você tem execução o tempo inteiro, porque, por exemplo, em um dos capítulos, quando você fala sobre os contratos, são contratos que são firmados 18 meses antes, 24 meses antes. Tem que casar com uma agenda de uma turnê futura para o equipamento estar passando pela América Latina. Enfim, um grau de complexidade enorme. Sim. Ou seja, você vai tendo entregas, você teve o booking do artista, você vai tendo uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito mais tempo de planejamento. Uhum. É uma tarefa... Comparando com os negócios normais, né? Que eles têm muita linearidade, escala, mas você tem ali uma roda que todo dia gira muito igual. Vocês passam por fases completamente diferentes ao longo desse período todo e o tempo no palco é curto, são poucos dias. Sim. Então, ao mesmo tempo que você tem mais planejamento, o teu momento de entrega ele é de uma intensidade absurda, né? Então, esse insight me veio no momento do capítulo da Lady Gaga, obviamente. Uhum. Quando você fala, poxa, o artista está bucado há mais de 18 meses e pode ter um problema 48 horas antes. Traduzindo, teve muita gente que comprou o ingresso por causa daquele show, e daí você tem, ao mesmo tempo que você tem 18 meses de planejamento para a Lady Gaga, você tem 48 horas para reagir. Para resolver o problema, né? Primeiro, você falou um ponto, eu brinco, quando eu entrei no Rock in Rio, inicialmente só tinha o Rock in Rio no Brasil, hoje em dia a gente tem esses outros eventos, mas os meus amigos diziam que eu tinha o melhor emprego do mundo, porque eu a cada 2 anos trabalhava 7 dias. Né? E na verdade, e você falou, né, a palavra planejamento, o nosso... tipo de negócio, o nosso negócio, ele é um negócio de projetos, né? Perfeito. Então, quando você vai pensar, né, uma grande obra, né, que você tem início, meio e fim, quando cada recurso tem que entrar em qual momento para garantir entrega, orçamento e tal. Então, cada projeto, né, cada evento, você tem essa filosofia, uma lógica de muito planejamento, e isso é bacana porque... Eu odeio dizer às vezes, no Brasil a gente, né? Mas acho que a lógica muito empreendedora, fazedora nossa, né? Em geral, em todas as indústrias, especialmente quando você desce para o nível, né, de empreendedores médios ou pequenos empreendedores, que você não tem nem muita possibilidade de planejar, você vai fazendo e tocando a máquina. Quando você olha um projeto dessa dimensão, né, para você chegar lá, é um project de mais de 10 mil linhas que precisam todos convergir porque só tem uma certeza. No dia 4 de setembro, às 2 horas da tarde, aquele portão abre e todas as milhões de atividades paralelas, não só nossas, dos patrocinadores que têm os seus estandes, da banda que tem que trazer o seu equipamento e tal, tem que convergir para naquele segundo aquilo ali acontecer de uma forma mágica e que, na verdade, não é mágica porque tem todo esse planejamento por trás. Então, de fato, a gente é uma empresa que você pega desses 2 anos de recorte, pegando, por exemplo, o Rock in Rio, que acontece cada 2 anos, é 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio de planejamento para depois você virar ali aqueles 6 meses de muita execução, obra e tal, para tudo convergir. Até para momentos, como você falou, exemplo da Lady Gaga ou algum imprevisto que você possa ter, e todo mundo fala, né, é verdade, o nome evento vem da eventualidade que pode acontecer, né, porque a gente é um projeto, né, ela não é uma coisa corrente. Você precisa saber e ter feito tudo aquilo que você podia planejar, que poderia não dar certo, e você ter isso planejado para você estar disponível para poder atuar e exercer, né, ali, de fato, né, uma decisão sobre uma eventualidade, despreocupado com todo aquele dever de casa que você tinha que ter feito. Então, sabe aquela história de chegar, tem prova segunda-feira e no domingo tá com frio na barriga porque você não estudou ainda? Você tem que estar com a lição de casa feita, que é para justamente poder atuar quando você precisa atuar numa eventualidade que você não consegue planejar. E, por exemplo, o caso da Lady Gaga foi assim, né? A gente só pôde atuar em 48 horas, conseguir trazer, foi o caso do Maroon 5, que tocava no dia anterior, mas ele estava tocando, se não me engano, era em Curitiba, né? Curitiba. E a gente, na madrugada, arrumando um avião cargueiro para conseguir trazer ele e tal. A gente só conseguiu se disponibilizar para fazer isso e no dia seguinte abrir a porta, porque a porta já estava pronta para estar aberta e não tinha nenhum problema ali de sistema, de internet, gestão de público e tal, para poder, né, resolver. Então,
a essência desse negócio é muito em função de levar muito a sério e ter muito sistema e metodologia para garantir um planejamento super complexo, porque a gente, de fato, é isso. A cada 2 anos, a gente coloca literalmente uma cidade de pé e desmonta a cidade para depois, né, montar esse circo em outro lugar. Essas camadas, nesse período que eu pude me debruçar e estudar um pouco mais, eu não imaginava as questões de infraestrutura. São coisas que as pessoas, literalmente, elas não imaginam que está debaixo da superfície. Né? Elas não imaginam a quantidade de cabo, a quantidade de tudo que tem que funcionar impecavelmente. E tanto que, refletindo o que você está falando, naquele mesmo capítulo, você fala, eu não sabia disso, né? O número de comunicados que estavam prontos, dependendo do cenário, né? Do tipo, vaza a informação. Tinha um comunicado para caso de vazamento. Claro. Um comunicado, enfim, né? Então... E, de novo, isso vem dessa essência de planejamento, né? Planejar aquilo que não é planejável para você poder ter as diversas opções e atuar de forma mais rápida sobre aquilo que você não tem controle. Né? Eu acho que... Acho que o gestor, né, o líder tem, acho que esse olhar de tudo que você pode controlar, claro, né, mas tem que ter, acho que muito vem dessas inner skills, essa habilidade de saber que você não controla tudo. E a partir de tudo que você não controla, como é que você faz um planejamento para atuar sobre as coisas que estão fora de controle? Então, eu não vou controlar se vai chover ou não vai chover, mas eu preciso ter meu plano caso chova, caso não chova, né? Sim. Eu não vou conseguir planejar e ter uma outra Lady Gaga na gaveta, claro, como um plano B, mas como é que a gente atua em caso de. Então, e vira uma escola, né? Eu acho que o produtor de evento tem uma capacidade de tomar decisão, né? De ser ágil, de ter essa aceitação sobre as coisas como elas são, porque você não tem tempo para ficar perfeito, né? refletindo sobre vida aos céus, e se... Não, você precisa muito rápido tomar decisões muito importantes e relevantes, porque, de novo, o seu produto ele acontece, ou o serviço ali enquanto ele acontece. E por isso que eu acho que você vê, inclusive, muitos bons profissionais de produção de evento, depois indo para carreiras executivas e performando muito bem, porque eles são treinados a tomar decisões importantes sobre pressão, sobre, né, não tendo todas as variáveis super claras, né, para você decidir. E nesse mundo, e falando inclusive do teu podcast, né, que fala muito sobre AI e todas as transformações e agilidade e flexibilidade que todo mundo vai ter que ter, né, daqui para frente, eu acho que essa é uma característica muito importante, que é isso. É como é que a gente consegue reagir rápido, ser muito flexível e adaptável para poder colocar de pé uma história daquele tamanho. Né? Como testemunha, Justo passa por milhares desses episódios, mas... Para mim foi muito marcante ver aquilo, né? Naquela edição em Portugal lá que o livro foi lançado, eu pude ver um pouco isso na prática. O último show da noite, estávamos lá assistindo o show, enfim, e a Agatha estava junto, e eu lembro de alguém aciona ela, e ela te aciona, e você chega uns minutos depois... E me chamou muita atenção a calma de vocês dois, porque depois ela me dá um minutinho, daí ela atendeu, tal, daí ela te puxou pelo braço... Luiz, preciso falar contigo e tal. Daí depois eu perguntei, vocês conversaram rapidamente, resolveram, tá tudo bem. Daí eu perguntei, o que está acontecendo? Não, é o prefeito ligando por causa do horário, por causa de tal situação, tal, a prefeitura ligando e tal. E agora nós temos que tomar... A banda está se excedendo um pouco no tempo de show e tal, daí pode ter uma multa e tal. Então tá bom, então é isso. Assunto resolvido. E aquelas milhares de pessoas assistindo um show lá, dezenas de milhares de pessoas, e elas não imaginam que tudo aquilo acontecendo em paralelo. A banda tocou mais que o combinado, enfim, uma série de questões. Mas é por isso que eu achei muito interessante. No livro do Luiz, ele propõe um framework que é tremendamente bem organizado e lógico. Então, aí é o lado engenheiro falando. Só que olha só que interessante. Esse lado engenheiro... Então, o Luiz propõe aqui esse acrônimo, né, do CEO, mas não como Chief of Executive Office, né? Ele traz aqui como conectar, equilibrar e orientar. E me chamou a atenção 2 palavras, porque está no framework, né? O tempo inteiro você está falando, olha isso daqui do longo prazo, mas isso aqui é emergencial. Olha isso daqui enquanto operação, mas nunca esqueça o aspecto da evolução e da inovação e tudo mais. E tem 2 palavras que eu vi elas aparecendo o tempo inteiro, e agora fica mais claro por quê. Você fala muito sobre essas contradições, esses aspectos que precisam coexistir,
E você usou muito também a palavra convergência. Isso. Por quê? Olha, Arthur, eu comecei a escrever esse livro e é muito engraçado, né? Era o meu primeiro livro escrevendo, então a lógica sobre a própria estrutura dele, o framework, foi surgindo quando eu fui fazendo o download das coisas que eu acreditava do ponto de vista de gestão, né? Dos desafios que eu tinha enfrentado, trazendo alguns cases e tal. E começou a ficar muito recorrente, enquanto eu estava escrevendo, sem pensar essa conexão lógica, a quantidade de paradoxos que um líder tem que lidar. Perfeito. Então, por exemplo, você falou algum desses, como curto prazo ou longo prazo. Se você tiver com o olho só no curto prazo, você vai ser disruptado por um concorrente, que não é nem um concorrente do teu produto, mas que vai entregar proposta de valor de forma diferente, você vai quebrar. Mas também, se você só está olhando longo prazo, você quebra porque você tem o caixa e você tem uma operação aqui que, se você não se sustentar, não adianta você estar romantizando um futuro se o teu presente, né, não se sustenta. E aí, bastidores e palco, né, que o líder precisa estar e tal. Então, eu fui vendo esses paradoxos, que justamente esse lado da divergência, quando a gente fala, né, de quase que antagônicos que o líder tem que lidar. E eu fui também, de alguma forma, entendendo, que tem a ver com o início da nossa conversa aqui, que esses paradoxos, na maioria das vezes, eles estão navegando nesses dois hemisférios do cérebro. Perfeito. Né? Que é um lado do racional, do pragmático, e tem um lado mais da conexão, né? Do olhar da visão, do futuro. O outro é o paradoxo, é o presente, do pragmático, né? Da entrega, do resultado. E, de novo, se você olha só de uma forma paradoxa, eles divergem, né? Então, parece que é um ou outro. São opositores e um oprime o outro de alguma forma, né? Mas, na verdade, e aí é que veio a história do framework, aí que veio a conexão da brincadeira, né? Que sim, um lado desse pragmatismo é o lado da orientação, né? Você é um líder que orienta a partir de um resultado, de KPIs, de uma diretriz de negócio muito clara. Mas do outro lado, que é o C, né? Do CEO, do conectar, que é, olha, mas para isso acontecer, você tem que conectar com o teu cliente, você tem que conectar com o teu propósito, você tem que trazer a tua equipe, né, e conectar para aquilo que você quer fazer. Então, tem todo um lado aqui mais das soft skills e aqui das hard skills, mas o papel do líder, onde eu acredito, é justamente no meio do equilibrar, que é essa convergência. Ou seja, o líder ele tem que estar convergindo esses polos do paradoxo o tempo inteiro, porque não é ou, é e, né? Então, você tem que estar no curto prazo e olhando para o longo prazo. Você tem que estar no palco quando você precisa, como líder, dar uma orientação ou se colocar em público perante, né, uma questão da empresa. E você tem que estar nos bastidores para deixar a sua equipe brilhar. Excelente. Em cima do palco e tal. E eu fui vendo ao longo do livro inteiro isso. Quantos paradoxos o líder tem que ter e o quanto que a essência, para mim, da boa liderança está em você saber equilibrar esses pratinhos, né? E o bacana do equilíbrio, que ele também pode gerar uma ansiedade de parecer que você precisa estar o tempo inteiro com tudo perfeito dos dois lados. Eu sempre falo que o bacana do equilíbrio é que você nunca está nele. Você sempre vai estar um pouco mais num lugar, no outro. E então, primeiro, você sempre tem o que fazer. E se você tem algum nível de aceitação, e aí esse meio, se eu falei dos soft skills, dos hard skills, aqui o e-mail, esse equilíbrio que te faz você ser um líder que consegue equilibrar esses paradoxos, está muito nas suas habilidades interiores, que são as inner skills. Inclusive, eu acho que meu próximo livro, eu vou escrever um livro sobre inner skills. Spoiler aí, ó. O pessoal lá da editora, já está me cobrando o segundo. E eu tenho gostado muito de pensar sobre esse papel, especialmente falando de AI, né, no momento que a gente está vivendo. Eu acho que as principais habilidades, e já estão claras que são as habilidades humanas, mas especialmente, eu acho que de um líder, de um profissional, vai ser a sua condição, né, interior de saber lidar com as coisas. Então, antifragilidade, né, a sua flexibilidade, coragem, a sua automotivação. Né? Eu acho que reside muito, né, interiormente e é quase que aquela brincadeira do avião, né? Não adianta você ser um líder que quer salvar o avião se você não se salvar primeiro. Da máscara, né? Com a máscara e tal. E acho que esse lugar do líder, né, de aceitação das coisas como elas são. Cara, a Lady Gaga cancelou. Não tem o que eu faça que vai fazer ela descancelar. Perfeito. Então, você partir de um lugar de aceitação, interiorizar isso e para ter calma, inclusive, de poder lidar com uma situação de crise como essa, por exemplo, é uma dessas habilidades, né, interiores. Então, o livro fala muito sobre isso, né, sobre o quanto que existe essas condições o tempo inteiro paradoxais, né, de um líder e o quanto que esse equilíbrio
interior e sem a ansiedade, né, de achar, como eu falei, que você precisa estar no equilíbrio pleno de tudo. Tem hora que você vai estar mesmo tendo que priorizar o curto prazo, porque você está com um desafio de caixa ou do que for ali e tal. E aí, beleza, mais à frente é só não esquecer que eu preciso estar nisso. Ou, de repente, você está assim, encantado com o futuro e tal. Mas peraí, cara, eu estou largando a gestão do dia a dia. Excelente. Então, saber que você, né, precisa estar, de alguma forma, condicionado a estar equilibrando isso, mas sem a neura, a ansiedade, né, que é a doença Com certeza. dos tempos modernos, de achar que você precisa estar na perfeição do equilíbrio de tudo na sua vida. Mas você precisa saber o quanto é importante o né, estar nesses dois lugares e tocando a vida. Não, tanto que no livro você menciona que o que você gostaria que os seus filhos extraíssem como conselho único era esse, né? A busca pelo equilíbrio, né? Exato. Eu falo constantemente isso para eles. Falo, olha, se um dia eu irei, né? E espero que antes deles, com certeza. E puder deixar, assim, uma única lição para eles é essa. Acho que o segredo da vida está nesse equilíbrio, de novo, sem entender equilíbrio como uma ansiedade plena de que você precisa estar numa perfeição. Mas, assim, cuida da tua saúde e trabalha, cuida do teu trabalho, né? Mas olhe para a sua saúde, mas a sua família, né? Então, equilíbrio tantos a tua espiritualidade, né? No meio dessa história inteira, que não significa religião, mas esse olhar para dentro. Então, eu acho que, cara, um bom ser humano, não é só um bom líder, um bom gestor, passa por você entender, e é tão gostoso você entender que tem esses diversos playgrounds para você jogar, né, cara? Sem dúvida. E o quanto que eu fui me descobrindo. E eu acho que tem um outro fator que eu falo muito no livro, falo em palestra, fiz um TEDx sobre antifragilidade e tal, que é a história, né, de você também aproveitar as crises da sua vida, porque eles são bons indicadores, às vezes, desse teu lugar de desequilíbrio, né? Então, como diagnóstico. Quando acontece uma crise, né, e que você sempre tem, obviamente, um risco, né, associado, mas necessariamente você tem uma oportunidade que a crise te traz, você olhar como vai lidar com aquele, né, ofensor ali que gerou aquela crise. Então, eu mesmo, recentemente, descobri uns entupimentos no coração, nada demais, estou bem e tal, mas se eu não tivesse tido a crise de descobrir isso, eu estava com uma condição de olhar para exercício físico aeróbico da minha vida como não existe, não é nem a última prioridade. Mas, pô, essa crise me trouxe um olhar que, cara, esse ponto está desequilibrado, eu preciso investir nisso se eu quiser, né, de alguma forma, manter o reloginho todo funcionando. Então, equilíbrio, esse lugar, né, de você olhar um aspecto maior da vida do que só necessariamente mergulhar no trabalho, ou necessariamente falar, não, então também a dedicação é exclusiva à família. Não, é a família, é o trabalho, é a saúde, é a espiritualidade. E até eu acho que um bom líder, um bom gestor, passa não só porque esse equilíbrio te traz, acho uma condição, né, de você estar bem consigo mesmo, mas traz repertório. Sabe? Eu acho que um bom líder, né, tem uma busca de repertório, e essa diversidade, às vezes, cara, no exercício você vai trazer, sabe, um paralelo de alguma coisa para você estar falando numa palestra. Não tenho dúvida. Né? Isso acontece o tempo todo. O tempo inteiro. Às vezes, cara, numa visita de férias no museu, você vai vir com um insight que tem a ver com uma história que você quer compartilhar sobre criatividade com a tua equipe. Isso aí. Então, essa vida diversa e equilibrada traz, inclusive, repertório para o líder, para o trabalho ou para a vida. E, mais uma vez, no mundo de AI, onde eu acredito que a nossa essência, quanto maior o nosso repertório, né, e o nosso poder de curadoria para poder trazer ali o nosso copiloto para poder apoiar a gente, então esse lugar de equilíbrio também traz uma necessidade de você olhar outros aspectos da tua vida que vão trazer de benefício para você repertório também, para a tua vida, para a tua carreira, para tudo. Não, com certeza. Tanto que a percepção que eu tenho é que... E eu falei isso também num TEDx há muito tempo atrás, que eu falava que o que me assustava não era um robô assumindo uma atividade de um ser humano. O que me assusta é um ser humano sendo subutilizado fazendo algo que um robô poderia fazer. Exatamente. Puxa, será que aquilo ali é o máximo do potencial? E sem romantizar. Nós sabemos que tem questões de dinâmica de mercado de trabalho, etc, Claro. etc. Então, reconhecendo tudo isso. Mas eu sempre olho, puxa, mas será que aquilo ali é a tarefa mais nobre? Será que aquela tarefa mais engrandecedora ou que possibilita uma jornada de crescimento e aprendizado? Ou será que é uma prisão com uma roupagem de dignidade, né? Então, Claro. E eu acho que a tecnologia ela vai cada vez mais nos levar para essas perguntas que são duras, do tipo,
Eu costumo brincar, Luiz, que é o seguinte, o que a IA está fazendo em alguma medida é quase aquele dilema do aposentado, em que se a pessoa tinha como sobrenome a empresa que trabalha, por exemplo. Então a pessoa ela desenhou, olha só como isso se conecta com o que você estava falando, ela desenhou um alvo que parece fixo e alcançável, porque tem idade, me aposentarei com X anos. E aí, em torno disso, ela forma uma certa imagem, né? E muitos, você sabe que tem uma taxa de depressão pesada, porque a pessoa chega lá e fala assim, então era isso? Ou, e agora o quê? Né? Primeiro, que ela tinha um alvo fixo, e na verdade ele nunca é fixo, é um alvo móvel, né? E o segundo é que ela chegou lá e de repente ela se deu conta, puxa, mas era uma parte gigante da minha vida, esse negócio chamado trabalho. Talvez excessivo, até enquanto identidade, enquanto utilidade, enquanto importância, etc. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a IA ela vai causar uma aposentadoria de tarefas que até então eram importantes. Sim. Agora, se a pessoa se definir por aquela tarefa que era importante até então, ela vai ter um grande problema. Então, assim como se a pessoa... Puxa, a vida dela era o trabalho. Se pegar um workaholic e tira o trabalho, a pessoa fala, mas agora sobra o quê? Então, a tecnologia ela traz essa reflexão. Você fala o seguinte, olha, a tecnologia agora ela pode fazer tudo isso. Alguns não vão ver o lado bom e falar, ótimo. Alguns vão ter uma crise de identidade e falar, mas e aí sobra o quê? E volta para o que eu acabei de falar, né? Que toda crise tem um risco e uma oportunidade. Sem dúvida. Né? AI já está escancarando que temos uma crise do ponto de vista de ressignificar determinadas atividades de trabalho e que tem um risco, que essas pessoas que não conseguirem entender essa ressignificação vão sentir esse vazio, vão ser substituídas, tal, mas tem uma oportunidade justamente de você sair do teu lugar da zona de conforto, onde aquela sua tarefa repetitiva, agora substituída, mais barata, mais eficiente, né? E te tira dessa zona de conforto que, ali eu tinha... Né? Eu não precisava aprender mais nada, eu não precisava... E você tem a oportunidade, sim, né, de ampliar, mais uma vez, o teu repertório, de buscar. E você está certo, né? A gente não pode simplificar isso... Né, num país e no mundo que a gente vive, né? Onde, né, uma série de tarefas que vão ser substituídas vão trazer problemas críticos de mercado de trabalho, mas traz também, de novo, oportunidade para muitas pessoas poderem observar, né, a possibilidade que isso te dá. Primeiro, para não substituir esse tempo por outras atividades repetitivas que te mantém no mesmo lugar com essa tua identidade relacional com o trabalho que necessita você estar com o teu tempo absolutamente dedicado, né, àquela atividade, mas quem sabe abrir possibilidade para mais repertório, né, e como a gente conversou. Não, e uma coisa que eu acho fantástico desse framework, porque ele, o tempo inteiro ele tem essas setas, literalmente, né, apontando essa divergência e sempre trazendo para essa convergência do equilíbrio. Mas o que eu acho muito legal, Justo, porque é o seguinte, é uma coisa honesta intelectualmente, do ponto de vista que um lado que me incomoda é que de tempos em tempos a gestão ela vai para um lado que é uma dificuldade tremenda que existe no campo da saúde, que é você isolar variáveis e você tentar fazer determinadas inferências. Então, o que eu quero dizer com isso? Tempos atrás, um médico fez um vídeo falando que por muito tempo se acreditou que o café tinha uma série de efeitos danosos, né? E matematicamente você encontrava essa correlação. Então, você falava, o café causa isso, isso, isso e tal. Só que, na verdade, a correlação mãe, a anterior, era de pessoas que tomavam café logo depois de fumar. Então, era atribuído... Se você isolar a variável, claro, você vai falar o seguinte, pessoas que tomam café têm isso. Mas se você tiver um olhar um pouco mais amplo, você vai concluir que, eventualmente, não era o café. E aí foram fazer o estudo... Depois dessa constatação, que eram dados antigos, ninguém tinha pensado em fazer esse isolamento e tal, descobriram que não tinha correlação nenhuma. Então estava tudo bem com o café. Para o bem da humanidade. Mas voltando... inclusive. Exato. Agora, por que eu estou falando isso? Porque no mundo da gestão, ao longo do tempo, sempre me incomodou que de tempos em tempos nós tivemos certas modas. E você vai numa outra linha. Porque, óbvio, por exemplo, nos anos 80, nós tivemos aquela glorificação dos sistemas produtivos, da metrificação, muito aquilo que estava acontecendo na indústria automotiva japonesa, controle de qualidade, e parecia uma coisa que toda a resposta estava ali.
Então, se você focasse em controle da qualidade, Seis Sigma, depois nós tivemos nos anos 90 a gestão de projetos e assim como agora nós temos temas relacionados às pessoas que também por momentos aquilo ganha todo o holofote e parece o seguinte, então tá, então só sobre isso, é vitamina B12. Se eu tiver essa vitamina, a minha vida estará resolvida. Na verdade, o que você propõe aqui é o contrário disso, né? Você está falando assim, escuta, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar... eu não estou te trazendo uma proposta aqui de raciocínio em que eu isolei um elemento e aí tudo passa por aquilo. Arthur, ontem... Incrível estar falando isso. Ontem eu estava aqui no lançamento de um projeto super bacana, aquele SP2B, um evento que está acontecendo aqui. Aí foi ontem o evento de abertura. A abertura foi com a Esther Perel, né? Que é fantástica. Extraordinária. Fantástica, fala sobre relacionamento e tal. E aí veio uma pergunta sobre polarização. Nesse mundo polarizado que a gente está, né? Onde as opiniões são muito divergentes, né? E se eu sou A e você é B, a gente quase que se mata e tal. E ela falou coisas super interessantes sobre essa polarização, né? Sobre as opiniões antagônicas e que não podem conviver. Primeira coisa que ela falou é o seguinte, essa polarização vem quase que de uma preguiça intelectual de você querer lidar com duas verdades. Tá. Ou seja, excelente. Ao eu pensar eu jogo para você o viés de ter que pensar a segunda, e ao eu eliminar a sua para ter a minha, né, eu não preciso ter o exercício de ter que lidar com duas opiniões dentro da minha própria cabeça. Excelente. Então, assim, um aspecto super bacana. O outro, ela diz o seguinte, a gente está vivendo uma era onde eu aceitar que a sua opinião possa ser também correta, apaga a minha. Então, essa luta, né, exatamente, essa luta por ter razão, ou a sua opinião, e se a sua opinião é minha, eu passo a odiar a sua opinião, né, em vez de simplesmente aceitar que ela possa existir, mesmo que seja diferente da minha, porque a polarização traz essa história. Se eu estou aceitando que a sua opinião pode ser diferente da minha, eu estou apagando a minha identidade da minha opinião. Estou cedendo terreno. E aí... E aí você vai conectando, né, as peças. Primeiro, eu escrevi esse livro que, de alguma forma, né, quando você fala sobre você ter que gerir, né, paradoxo, significa que você tem que aceitar condições diferentes, né, na sua própria vida. Eu lancei agora uma newsletter, fiz o primeiro mês, vou continuar tal, e uma das sessões da minha newsletter, que eu estou chamando de informador de opinião. É o seguinte, eu não quero formar a opinião de ninguém. Eu não quero chegar e dizer, cara, se eu acho que é verde, todo mundo tem que achar verde, porque a minha opinião é verde e tal. Então, essa newsletter, essa sessão, todo mês eu vou estar trazendo um tema com duas opiniões, e nem vou dizer a minha, porque não interessa a minha opinião. Mas alguma coisa pode ser, por esse lado é isso, por esse lado é isso, completamente diferente, tal. Pega isso aqui, se informa e toma a sua decisão. Excelente. Porque eu acho que a gente tem que ter, né, esse exercício crítico, de novo, acho que um bom líder tem esse papel crítico, de ampliar mais uma vez o seu repertório, até para você, né, sair eu sou um grande, né, defensor de você anti-algoritmizar tudo. Então, assim, eu faço umas pesquisas loucas no meu YouTube quando eu sinto que ele está ficando viciado demais. Para embaralhar. Exatamente, embaralha de novo e dá as cartas, porque senão, né... Então, eu acho, de novo, tem a ver com o livro, tem a ver com o newsletter, tem a ver com o Esther Perel, que você acabou de dizer, que esse nosso objetivo, né, esse nosso papel como líder, né, de ampliar e buscar, né, as opiniões opostas. Fala-se muito da diversidade, né, nos negócios, na empresa, e eu acredito muito nisso, trazer opiniões diferentes, de naturezas diferentes. Eu digo que se eu quisesse ter um monte de gente que pensasse igual a mim trabalhando comigo, eu sou o gestor mais ineficiente do mundo porque eu estou gastando dinheiro à toa. Para que eu preciso ter 10, 50 pessoas que pensam igual a mim, demite todo mundo e fico só eu. Claro. Né? Claro. Mas esse olhar de divergência no time, quanto mais como líder você conseguir jogar, né, essa divergência intelectual dentro de você, pesquisando, mesmo, cara, eu discordo completamente com uma corrente política. É por isso mesmo que eu quero investigar mais para ela, para saber por que me leva eu ter essa divergência. Religião, por exemplo, falou de espiritualidade. Cara, eu me interesso por olhar diversos, né, conceitos religiosos de religiões diferentes, para entender, inclusive, que, cara, a maioria delas estão falando sobre a mesma coisa, às vezes de formas diferentes, e as pessoas estão se matando,
né? Sem dúvida. Por conta da minha contra a sua. E no final, peraí, mas a essência disso aqui não é igual? Né? E por que a gente está se matando? Porque a minha é assim, a sua é assim. Então, acho que esse exercício né, da divergência para convergir, para mim, é a grande motivação no fim do dia. Quando eu entendi que eu estava escrevendo sobre isso, esse livro, no final do dia, é muito sobre isso mesmo. Muito, né? muito. Mas por isso que eu falei que tem honestidade intelectual, porque não tenta fantasiar ou simplificar algo que definitivamente não é assim. Então, por exemplo, quando você fala, né, nós tocamos ali no tema, por exemplo, de que eventos vêm de eventualidade, algo pode sair errado. Veja, não é treinar uma equipe para achar que é aceitável. Aconteceu aquilo, contornamos, então tal. Não é ok. Mas é factível. Claro. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas que me chama a atenção nesses... Quando eu estou sendo entrevistado, eu sempre tomo esse cuidado. Tem inúmeras situações que a pergunta vem fechada e eu tento responder. Eu falo, olha, tem dois lados sobre esse assunto. Então, podemos olhar dessa forma e podemos olhar dessa forma. E a minha resposta é essa. Mas é isso. Porque a construção pode se dar dali em diante. Então, parece um grande chavão isso, mas internamente eu tenho uma dificuldade enorme em, por exemplo, quando eu vejo, sabe, esses statements, essas frases muito fortes ou com pessoas com muitas convicções fechadas, assim, com uma opinião. Isto é assim. Agora estou falando pelo o meu processo decisório, a minha construção de raciocínio. É exatamente o contrário. A minha é de muita dúvida, de muita... Eu fico assim, mas será que eu tenho os elementos para correr para essa conclusão? Porque é convidativo. Claro. É uma coisa que parece... Só que por isso que eu adorei o que você falou da economia de energia. Porque, na verdade, é uma simplificação. O Daniel Kahneman ele falava sobre isso. O que é heurística? A heurística é você pegar e construir uma versão que o cérebro precisa disso. Ele precisa construir versões simplificadas do mundo para que você consiga processar aquilo. E o que é um viés? É uma simplificação já dentro desse universo. Claro. Em que você escolhe uma vertente. Né? Então, quer dizer, você tem uma versão reduzida dos elementos do mundo, né? Tanto em frequências que nós enxergamos e ouvimos, etc, etc, etc. Mas você tem ali um cantinho do mundo que você enxerga. E dentro desse cantinho, você tem as suas limitações, que em grande parte passam por repertório. Né? Claro. Dias atrás eu me peguei... Você estava falando sobre embaralhar repertório, né? Dias atrás eu fiquei brincando com as diferentes IAs. Eu fiquei brincando porque eu quero fazer um texto e um vídeo sobre isso. Eu estava fazendo uma pesquisa para tentar traçar a correlação entre aumento da resolução das câmeras e eu estava buscando na linha do tempo a queda de OVNIs notificados. Então, o paralelo que eu queria traçar é que o repertório e essa pequena dúvida intelectual, na verdade, ela aumenta a resolução da tua câmera, né? Tem menos fantasma na imagem. Então, acho que o repertório tem um pouco desse papel, né? Total. E também, Arthur, assim, eu gosto muito daquela dinâmica, né? Que existem as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que não sabe. Obrigado. Sim. O Dark Side of the Moon, né? E eu tenho tido uma curiosidade tão grande de ampliar o meu repertório das coisas que eu não sei e caindo nos lugares do que eu não sei. E eu acho que isso vai muito por isso, assim, né? Quando você vai nesse lugar reducionista, né, da economia intelectual, às vezes é para você querer se colocar num lugar egóico, de fato, do sabe-tudo. Perfeito. Então, quantas vezes, esse negócio não é para mim, não quero meter a mão nisso e tal. Na verdade, é isso. Você é o medo do OVNI, né? De você ter uma resolução suficientemente boa para enxergar que tem um OVNI. Mas conforme você vai aumentando a resolução, você vê que o OVNI não está lá. Então, eu acho assim... de novo, né? A história do lifelong learning, etc. e tal. Quanto mais, né, você vai ganhando dimensão de vida e entendendo, né, que é delicioso você saber cada vez mais sobre tudo que você não sabe. Incrível. E isso te dá uma dimensão de possibilidades tão maiores do que, né, viver no mundinho, né? Eu acho que
É quase que nem aquele cara que morava na cidadezinha de interior e tal, e você pode decidir ficar ali pro resto da vida. Eu descobri que você tem um bairro, e do bairro você descobre que tem uma cidade, a cidade você descobre que tem um país, um mundo, e pô, tá lá Elon Musk indo para Marte, porque né, já não dá mais para estar só na Terra, e entender que existe uma vastidão do universo para você buscar. Então, mais uma vez, acho que o líder é o que desafia isso em si mesmo, né? Botando a máscara, inclusive, desse desafio e que provoca isso no time. Eu acho que né, o líder tem um papel né, de formação de novos líderes que é a partir de desenvolver também essa sua curiosidade interna na equipe. Então, não é à toa que o pessoal diz né, que os bons líderes são aqueles que fazem boas perguntas para si mesmo, porque antes de tomar a decisão, como você falou, né? Peraí, será que essa pergunta tão fechada aqui, não tem milhões de outras perguntas que eu posso fazer para me ajudar, inclusive, a abrir essa pergunta para poder decidir melhor? E eu acho que quando o líder, inclusive, começa a fazer e desafiar essas perguntas, né, ele não está só ampliando o seu poder de decisão, mas está estimulando também né, na tua equipe a não vir né, com as soluções fechadas, a instigar eles a abrir o repertório. E mais uma vez, dentro da possibilidade que a AI traz de tirar as atividades repetitivas, previsíveis da mão né, do time, cada vez mais é isso. Né? O líder desafiando novas lideranças a pensar de forma mais ampla e poder usar os nossos copilotos, nossos agentes e tal, para poder fazer o que precisa ser feito. Então, a grande lógica que eu acho do mercado de trabalho, né, do papel da liderança, vai ser essa. Cada vez instigar mais pessoas a terem mais perguntas, para ampliar mais relatórios, ter repertórios, ter mais dúvidas, para a gente ser uma empresa absolutamente curiosa, porque quanto maior curiosidade a gente tiver dentro dessa empresa, cara, depois toca os robozinhos aí, os agentes, para poder modelar, fazer isso acontecer e tal. Mas se você tem uma empresa né, absolutamente limitada dentro do seu conhecimento que te trouxe até aqui, e que você substitui as pessoas pelos agentes, cara, isso aqui é absolutamente replicável amanhã pelos mesmos agentes numa empresa do lado que vai estar fazendo a mesma coisa. Né? Quer dizer, uma empresa que ela não tem um valor real, especialmente no longo prazo, né? E eu lembro, né, nessa linha do que você está falando, eu me recordo que uma época eu estava tentando entender ingredientes de ecossistemas. Então, assim, pô, mas por que tem tanta startup no lugar A e não tem no B, e etc, etc? E uma das coisas que eu escutei à época, que as pessoas falavam, passa muito por densidade e repertório que se encontra. Então, e eu achei essa frase linda, assim, porque é muito do que você está falando. Por exemplo, se o líder for capaz de criar os incentivos para que todas essas pessoas tenham não só essa curiosidade, mas aumento de repertório, e se você pudesse, de alguma forma, metrificar, como se a pessoa tivesse um indicador, assim, poxa, ela ficou mais curiosa e ela tem mais bagagem. O efeito é transformador, né? E esse papel, eu gosto muito de tem um livro de um físico, que eu sempre menciono, é um livro fantástico, do Safi Bahcall, que ele fala... O nome do livro é Loonshots, e ele fala o seguinte, as pessoas se parecem com moléculas. Ele falou, a molécula da água, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas é a mesma. Agora, por que uma, em um estado, ela voa e no outro ela está paradinha? Porque ele falou temperatura e pressão, e ele falou, e esse é teu papel. Ele falou, você como líder, então traduzindo, se eu tenho um ambiente em que a divergência não é incentivada, as pessoas vão se comportar como molécula de gelo. Ela fala assim, para sobreviver nesse ambiente, eu preciso ficar quietinho, não contestar, e etc, etc. E daí a antítese disso, ele é um cara que foi um importante gestor de programas públicos de inovação nos Estados Unidos, ele falava muito sobre isso. Ele falou, se não tiver esse ambiente com alguma coisa no meio do caminho, do tipo, ok, não precisamos voar o tempo inteiro, não é uma discussão rarefeita, né? Mais uma vez, aproveitando o teu paralelo aqui da excelência operacional, mas logo no começo do livro você escreve num determinado ponto, né? Puxa, e o que tá o que nós não estamos enxergando nesse momento que pode ser uma ameaça importante, né? Sim. E aí eu queria te ouvir, no começo você mencionou os outros festivais, e você menciona do quanto que o The Town é consequência da pandemia. Sim. Conta um pouco sobre isso. Isso vem muito desse lugar de novo, antifragilidade, né? Março de 2020,
entramos né, tava no escritório, né, temos que ir para casa amanhã, tal, semana que vem a gente volta, né, a planejar o Rock in Rio Lisboa, que já estava chegando, estava há 3 meses, e Rock in Rio, imagina, era só daqui a 1 ano e tal, e o do Brasil. E acontece o que todo mundo sabe, a gente trabalha com aglomeração, fomos o primeiro a parar, o último a voltar, e justamente, né, da crise, que, claro, risco enorme para o nosso negócio. A gente ficou literalmente 2 anos sem R$1 de receita, porque o nosso negócio é evento ao vivo. Chegamos a né, ver todo o movimento das lives acontecendo e a gente entendia que o nosso negócio de entregar aquela experiência inesquecível da forma que a gente entrega não era possível materializar num formato digital. Então, por mais que a gente fizesse iniciativas digitais gratuitas de troca de ideia, de conhecimento que a gente fez, né, durante o período, o nosso negócio era construir experiências da dimensão que a gente fazia. E justamente essa parada forçada de 2 anos, se por um lado a crise traz o risco, né, de tivemos que adiar 2 vezes o Rock in Rio Lisboa, 1 vez o Rock in Rio do Brasil e tal, trouxe a oportunidade nesse período a gente poder parar, né, e planejar algo da dimensão do Detal, e isso veio, obviamente, pela provocação do nosso super fundador genial, Roberto Medina, que já estava pensando em fazer alguma coisa em São Paulo e tal, e aí, durante a pandemia, ele começa a trazer e provocar, né, o time, eu e todo mundo, para a gente sair, né, da pandemia do dobro do tamanho que a gente entrou, né? Então, e ali a gente começa a fazer toda a concepção, né, do Detal, dos palcos, da operação e business plan e tal, coisas que, de repente, a gente, no dia a dia de operação de um Rock in Rio, de um Lisboa acontecendo regularmente, a gente não faria. Então, dentro do que você falou, né, dessas condições de temperatura e pressão, às vezes o próprio mercado, obviamente, pela lente, né, de líderes que consigam aproveitar essa crise. E eu falo muito sobre, né, não desperdiçar crises, né? Crise não se desperdiça. Então, toda crise você tem que olhar sim, analisar os riscos que ela te traz para você mitigar né, e minimizar o efeito ali de curto prazo dela, mas toda crise, nem que seja para você aprender com um erro, seja para poder criar um novo evento, porque você tinha agora uma lacuna de tempo, de equipe para poder dedicar a isso, seja quando a gente teve lá o incêndio da Oscar, que eu abro o livro falando sobre ele, e cria uma coleção a partir dali, que não só a coleção foi de grande sucesso, mas a possibilidade de reduzir o tempo de criação de uma coleção, porque ou a gente fazia assim ou quebrava. Então, essa zona de conforto que foi isolada, longe, trouxe uma reinvenção de processos que até então, quando tudo ia bem, né, não dava para fazer qualquer tipo de mudança. Então, seja provocado por líder, seja, né, provocado pelo mercado, como esse caso, né, foi da pandemia, traz sim uma possibilidade sobre a ótica, né, do líder, do bom gestor, de você usar essa condição, né, de anomalia das CNTPs para você poder usar essa diferença de pressão, de temperatura a favor das mudanças que nunca aconteceriam se você tivesse ali na mesma temperatura, você ia ficar gelo para sempre. Né? Ou possivelmente não sabemos, né? Mas, enfim, o outro cenário... Porque é muito legal quando você coloca graficamente, né, o conceito do Nassim Taleb ali da antifragilidade, que não é ser resistente, né? Não é ser um escudo, não é isso, né? Não é um vetor de resistência e gasto energético de proteção. A diferença da resiliência e antifragilidade. É outra coisa. Então, a resiliência é essa capacidade de você ficar ali apanhando sem se mover para testar qual é a tua resistência, né, de ficar no mesmo lugar. E nisso você gasta uma energia gigantesca para ficar parado. Isso, né? Exato. E você aproveitar, né, o movimento que a crise, né, o Bruce Lee lá no Be Water, né? Você aproveitar já que veio esse movimento que necessariamente já está te empurrando para esse lugar, vamos analisar esse outro ângulo e perspectiva que a crise te tirou ali daquele mesmo buraco da fechadura que você estava enxergando as coisas da mesma forma, com aceitação. Aí vem a história das inner skills, né? Você tem que aceitar que teve um incêndio e nada vai reverter o incêndio lá da tua empresa. Aceitar que a Lady Gaga cancelou e não tem o que você faça, ela está amanhã aqui em cima do palco. E a partir desse lugar de aceitação, porque tem muita gente que gasta a mesma energia da resiliência, muita gente gasta energia com a falta de aceitação das coisas como elas são. Com o tempo todo. Porque, mas se
o imposto não tivesse subido, se o dólar não tivesse, esquece, o dólar subiu, o imposto subiu, o dólar desceu, isso é dado, né? Ou como fuga, né? Ou como postergar, mas são mecanismos de fuga, em última instância. E isso leva até para um lugar, né, que para dentro do líder ou para fora, no trabalho de equipes. Tem uma frase, a gente falou de Disney, né, e tal, mas tem uma frase que eles usam muito lá, que eu fiz vários treinamentos, enfim, de fato eles são uma grande referência. Mas tem uma frase que eles usam lá que é super bacana, que eu adotei, né, com os times e para a vida e dentro de casa, né, porque não tem muito essa fronteira, que é o seguinte: a culpa não é minha, mas o problema é meu. Tá. Cara, isso é de uma... né, porque a maioria das vezes você está procurando lutar ou demonstrar que a culpa não é sua para você poder se desassociar à resolução dos problemas. Exato. Quando você passa a entender como uma lógica real, e não é jargão para estar escrito em quadrinho bonito na parede, de fato você começar a entender, cara, a culpa não é minha, mas o problema é meu, ou seja, eu vou lidar com ele, ou seja, a culpa não é minha que o imposto fez isso, a culpa não é minha que ela tal, mas o problema é meu, então eu vou lidar com ele. Porque senão a gente às vezes gasta também muita energia, falando dessa entropia, né, de que a energia é transferida, muita energia na identificação de culpa, ou de quem é a culpa, ou como lidar com a culpa. Isso tudo aqui é a resiliência, né? Você está apanhando com aquilo que você não pode fazer, em vez de estar gastando energia em assumir logo esse problema, independente da culpa ser sua ou não. Né? Mas é quase um pragmatismo, né? No final das contas, é do tipo, bom, reconhecer os fatos. E você estava falando sobre repertório antes, eu estava aqui pensando que é um pouco daquela sensação até de quando a pessoa volta para a escola onde ela estudou quando era criança, né? Que parece um lugar no imaginário gigantesco. E quando a pessoa visita, o lugar diminui. E, na verdade, não é que o lugar diminuiu, ele está do mesmo tamanho, né? Mas, então, e eu acho que ter essa sensação ao longo da vida, a escola é só uma comparação, mas é uma sensação deliciosa, né? Quando você, de repente, olha e fala, pô, o que você estava fazendo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e fazendo, entenda, não estou falando aqui de indicadores econômicos, etc, etc, é do arcabouço de ideias ou da pessoa que você era e etc. Mas, enfim, e por isso que eu acho que assim, tem inúmeras lições super interessantes aqui. Luiz, deixa um tópico. A última vez que nós nos encontramos foi em Maceió, né? Foi em Maceió. E aí nós entramos num assunto e ambos estavam começando iam entrar em palestra. Então, continuando aquele papo, a escolha, porque uma coisa que eu acho tremendamente fascinante, e está escrito aqui, está em todos os lugares, que o rock de Rock in Rio é um espírito, é uma atitude, enfim. E desde o Rock in Rio 1 era absurdamente plural nas propostas musicais. Alguns acabam guardando de uma outra forma e tal. Alguns até acham, pô, mas não tem mais rock, etc. Sendo que o CEO é roqueiro. Mas o que me chama a atenção, e daí eu queria te perguntar sobre repertório, sobre a escolha dos artistas e tudo mais. Mas só dando um passo atrás, que agora que eu me lembrei do assunto, você estava falando sobre o reconhecimento do gasto de energia, né? Que a pessoa muitas vezes gasta muita energia ao não reconhecer. Eu falei, muitas vezes ela fica postergando. E quando ela terceiriza, por exemplo, o negócio de vocês, o dólar tem um impacto óbvio e gigante. Mas quando a pessoa reconhece esses elementos, tem uma parte que me fascina, que é o seguinte, perceba o quanto que isso está ligado ao ego. Porque se eu sou uma empresa, digamos que eu sou uma empresa de alimentos, e eu tenho 90% do market share no Brasil. Qualquer coisa que aconteça com o Brasil, de fato e de direito, a pessoa poderia afirmar o seguinte, caramba, isso 1% aqui representa 1% do meu negócio. A relação é 1 para 1. E eu não estou falando, nós temos que lutar por uma cidadania melhor, melhores líderes, melhores políticos. Eu quero que tudo isso melhore. Mas essa correlação é estranha, porque para a vida da maior parte das pessoas, a partir do momento em que ela fala o seguinte, caramba, olha só o que aconteceu tal coisa, aconteceu uma guerra, aconteceu tal... E ela coloca como aquilo é a justificativa de determinados eventos na vida dela, o ego dela está colocando ela numa dimensão do tamanho de um país, o que é um negócio intrigante. Né? É um negócio... Na prática não é isso. Né? Eu digo, tem gente que tem ego do tamanho do universo. Né? Mas o ponto é o seguinte, né?
puxa, mas será que não tem elementos internos que têm uma magnitude tão importante quanto esses elementos externos, né? Mas, enfim, voltando à pergunta que eu queria te fazer, continuando o papo lá de Maceió. É interessante ver também, porque tanto The Town, Lollapalooza, Rock in Rio se transformaram de tal maneira ao longo dos anos, virou uma plataforma, virou uma coisa... assim, é assustador. Ver aquele mapa, o mapa é assustador. Da quantidade de elementos lá dentro. Você estava começando a me contar sobre o desafio, porque, por exemplo, alguns anos atrás era o crescimento dos games. Agora, você estava me falando, por exemplo, pô, Arthur, agora eu estou tendo que entender de cultura coreana. Fala um pouco sobre isso. Olha, primeiro, do ponto de vista pessoal, que eu falei, isso é uma delícia, porque cada vez você vai ampliando o seu próprio repertório para poder entender, de certa forma, primeiro, que o mundo não é sobre você, sobre seus gostos, sobre, né, o que você curte de ouvir no Spotify. E isso, de novo, traz para mim e para o nosso time uma necessidade da gente estar o tempo inteiro investigando o mundo, entendendo culturas e tal. Até porque tem uma palavra, né, que eu gosto muito dela e eu só conheço ela em alemão, não sei a tradução em nenhum outra, né, literal, tal, que é o tal do Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Mas que é uma palavra que define muito o que, de certa forma, os nossos festivais têm que representar, que é o fato de você, né, lá em 85, que o rock and roll, né, poderia ser um gênero dominante naquele momento para a juventude. E que, como você mesmo falou, e a gente conversou, né, na época, ele nem representava só que era um festival de um gênero musical, porque você pega o primeiro Rock in Rio, tinha pop, tinha... Eu brinco até o axé, tinha o Elba Ramalho, que seria o axé da época. Você teria o B-52, você tinha o Jarro, que era jazz e tal. Então sempre foi, né, um festival multigênero, mas que o zeitgeist, do espírito do tempo, naquele momento, a gente está falando num Brasil que estava saindo, né, de uma ditadura, uma necessidade da juventude se expressar, e o rock and roll era um gênero musical que falava muito mais só sobre guitarra e distorção, mas falava sobre essa expressão, né, de uma juventude que queria expressar, falar sobre... E aquela música tinha esse componente cultural. Como depois, mais à frente, entra o hip-hop, entra o trap e tal. E, então, assim... E quando a gente fala de festivais da dimensão do nosso, e, assim, nada contra, pelo contrário, né? Existem festivais de nicho, você tem, né... O nosso festival, por essência, desde o primeiro de 85, e você pega o The Town, já nasce assim, o próprio Lollapalooza, que não é um festival que a gente criou, hoje Sim. A gente é um coprodutor aqui, mas também é um festival histórico, lendário, são festivais que têm uma dimensão muito grande do ponto de vista de pessoas e que, para você, de fato, primeiro, atingir esse público de uma forma, né, de larga escala, você precisa estar falando com várias gerações. Então não adianta você estar falando só com o rock and roll, que expressava, né, uma cultura e uma história de uma época, e não que musicalmente meu filho pequeno ouve rock and roll. Então não é sobre o que a pessoa ouve, não ouve, mas as expressões culturais ao longo do tempo que representam o zeitgeist, o espírito daquele tempo. Então, hoje, né, quando a gente tem K-pop, né, no Rock in Rio, é porque, de fato, o K-pop como uma expressão cultural... E é estranho para as pessoas, pô, mas Coreia, né? Quanto tempo os Estados Unidos, quanto tempo lá tal foram, né, influências culturais no mundo. E hoje em dia, por exemplo, K-pop e tem lá espaço para um dia a gente trazer para aquele público e tal, identificar e mostrar que aí vem de novo a mesma lógica que a gente falou, né, da polaridade e tal. Não é sobre se eu sou rock and roll, eu não sou pop, se eu sou pop, eu não sou eletrônico. Então, tem dias do Rock in Rio, embora, claro, que a gente, né, traz um pouco mais artistas de um gênero de um dia para o outro, tal, mas tem dia que você vai estar no mesmo festival, cara, um cara de hip hop, um cara de classic rock, com um cara de o palco de música eletrônica bombando, e você tem ali não só tribos específicas ali, mas, sobretudo, convivendo. Então, a gente gosta muito, às vezes, você vê, no dia do K-pop, esse ano no Rock in Rio, tem K-pop, mas no Sunset vai estar Jamiroquai, né, que não tem nada a ver com K-pop, mas que vai ter o pai e o filho lá, sim, convivendo, sim, e um sim. falando da música dele, o outro da... Então, gerar, inclusive, essa discussão dentro de casa, a gente adora ver e imaginar aquela cena na mesa de jantar do pai e filho se planejando para ir no Rock in Rio na semana seguinte ou voltando do dia anterior e dizer, não, mas a minha banda é mais bacana que a sua, o teu gênero e tal. Porque isso promove,
de fato, essa ampliação, né, do que é só sobre a música que você ouve e mais uma conversa que, por exemplo, a música, o festival de convívio, né, da troca que isso provoca. E para isso a gente precisa estar renovando e estar trazendo o tempo inteiro esses diferentes espíritos do tempo para os festivais. Luiz, mas esse processo, ele é mais analítico, ele é mais analógico, eles são complementares? Porque olha, ela é a mistura de analítico com analógico, com reza forte, com tudo, porque a estruturação de um line-up talvez seja um dos grandes desafios. E olha que a gente tem desafios de escalas né, de cidades para montar. Porque é isso, assim, é uma mistura... Primeiro você tem que ser a mistura do que todo mundo quer ouvir e daquilo que você precisa apresentar de novo. Né, para você ter, de fato, essa essência do festival. O que você está chamando de apresentar de novo? Do novo. Do novo, acho que quantos festivais você vai lá para ouvir a sua banda favorita, mas como é um festival, você à tarde vai descobrir a tua nova banda favorita que você nunca estaria no algoritmo pesquisando ou sendo impactado, mas o festival te ofereceu essa oportunidade. E isso, obviamente, é fruto de uma curadoria bem feita para você ir lá, mesmo sabendo que eu quero ouvir K-pop, e de repente vou sair apaixonado por Jamiroquai, ou vice-versa. De repente um pai vai lá ouvir o Jamiroquai, mas quando vir o K-pop no palco, vir a produção, ver a mensagem que eles passam para além só da música em coreano, que ele ficou ouvindo o filho lá, fala, filho, você está ouvindo essa música coreana? Mas o filho traduzir que a mensagem que eles estão falando é sobre uma sociedade que pode operar de uma forma diferente e tal. Puta, legal. Então, ter esse espaço, né? Então, a curadoria bem feita é uma curadoria que olha para além do óbvio. O óbvio seria, pega aqui o top 10 que mais vende, bota lá e foi. Sim. E com a camada em cima do desafio, da disponibilidade, né? da data do artista. Então, então tem, né, entre o analítico e o analógico, claro, a gente vê dados pra caramba para poder entender, né, o que as pessoas estão ouvindo mais ou menos por região, por gênero musical, tá? Então você tem muito dado, mas tem muito um trabalho um pouco de intuição, um pouco, como eu falei, de sorte da disponibilidade daquele artista que a gente queria colocar com aquele artista momento funcionar, porque os dois têm disponibilidade e funcionam para aquela data. E por ser desafiador, né, e difícil, é também uma das partes mais interessantes que faz que você também, né, esteja... Da mesma forma que a gente olha para renovar a experiência o tempo inteiro do ponto de vista de conteúdo e tal, né, da experiência física e dos outras atrações que a gente traz para além da música, acho que aqui é um espaço também de renovação muito bacana que a gente traz nos festivais. Né? Eu vou te falar os 2 momentos que eu fico com a sensação de que a curadoria foi incrível. Quando acontece exatamente o que você descreveu, quando tem alguma coisa desconhecida... ou aquela história do Before It Was Cool, né? Antes de explodir, e que é muito engraçado, né? Porque festivais mais alternativos, como nasceu o Lollapalooza lá em Chicago, era um berço disso, né? E daí as pessoas até depois ficavam revoltadas com as bandas, falavam, elas deram certo, aquela banda era minha, né? Quando era banda de garagem. Olha o ego, né? Olha o ego das pessoas. Exato. Mas eu acho incrível, assim, essa descoberta, né? Então você fala assim, puxa, realmente tinham coisas ali que eram super interessantes. Mas eu vou te falar que tem um segundo lado da curadoria, falando pessoalmente, que daí eu falo assim, agora realmente eu tiro o chapéu para quem fez a curadoria. Porque acontece com alguma frequência, eu descubro um artista... muitas vezes minúsculo, uma coisa assim muito incipiente, e daí eu escuto e daí eu falo assim, meu Deus, isso aqui é incrível, isso aqui é surreal. Quando que isso surgiu? Surgiu há 3 anos atrás. Aí eu vou pesquisar e eu descubro que ele tocou num festival no Brasil 2 anos atrás. Aí eu falo o seguinte, a curadoria desse lugar é incrível. Porque... já estavam antevendo antes de você pegar ela. Porque daí eu faço a pesquisa. Tal artista, quando tocará no Brasil? Não, ele tocou já 1 ano e meio atrás. E eu me sinto numa deliciosa burrice naquele momento que eu falo, tá vendo a incompetência? Então é melhor migrar dessa categoria e ir para a segunda e falar o seguinte... vou confiar na curadoria e estarei lá. Porque daí eu não vou ficar com arrependimento. Não, e nem que seja, Arthur, aquilo que a gente falou, né, das opiniões, até para descobrir o que você não gosta, sabe? Porque, claro. Porque isso é igualmente importante. Você não vai gostar de tudo, de repente você vai morrer sem gostar de K-pop, mas você ir lá e assistir uma banda grande de K-pop, uma pequena, tal, você entende, putz, né?
E eu acho que por isso que, assim, independente do gostar ou não gostar, da boa curadoria que vai acertar na veia, naquilo que você vai passar a gostar ou não, a boa curadoria é aquela que te dá opções de você, mais uma vez, alargar o seu repertório das coisas que você gosta e que não gosta, das coisas que você conhece e não conhece e passa a conhecer, né? Eu acho que tem esse lugar também, né? É te empurrar para fora da zona de conforto, de, pô, eu vou lá ver aquelas 3 bandas que eu queria ver, super, né? Não, e a pessoa podendo trafegar entre palcos, né? Vamos ver o que está acontecendo naquele e tal. 2 últimas perguntas. A primeira, em relação a... Eu queria te ouvir, porque eu sou notório fã de festivais, shows pequenos, shows médios, shows grandes, shows gigantescos, não importa. Não importa. Para mim, ver uma... literalmente já vi aquelas bandas com 10 pessoas assistindo e já estive nos maiores shows realizados. Tem muita gente que tem uma visão sobre festivais que digo, quando nós falamos sobre o Rock in Rio, uma marca incrível, uma história incrível, tudo é incrível. Mas eu ainda fico impressionado com a quantidade de pessoas que nunca estiveram num festival, em nenhum tipo de festival. E eu posso falar por amigos próximos que, por exemplo, eram assim, ficaram assim, até pisar no primeiro festival. E daí depois você pergunta, como foi? Mas por que você não... Não, eu tinha te falado. E daí a pessoa passa aí todos os anos. Por que você acha que isso acontece? Eu acho assim, para mim a proposta de valor, na nossa proposta de valor, que vocês junto identificaram e estavam lá quando estavam escrevendo lá o primeiro livro de negócios, certamente estava lá escrito no livro, que é proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. Perfeito. Nosso negócio é esse aqui. Então, vamos reduzir para falar de mais fácil, né, de experiências inesquecíveis. Para mim, e eu falo muito em palestras, falo sobre liderança, mas falo muito sobre experiência do cliente, que é, enfim, um tema que eu já estou aí há bastante tempo trabalhando, desenvolvendo. Qual é o conceito para mim de experiência? Uma experiência só acontece, você viveu uma experiência, quando ela é diferente daquilo que era esperado. Exemplo, se você vai... Eu sempre gosto de dar esse exemplo, é meio escatológico, mas eu vou dar. Se você vai num banheiro... Você está no escritório, está numa reunião com alguém. E aí, pô, chega no banheiro. E vai no banheiro, você precisa ali fazer, né, utilizar o banheiro. E você chega ali e não tem o papel higiênico. Você vai lembrar para o resto da vida daquela reunião, porque você vê uma experiência que foi diferente do esperado, que era o esperado. O papel higiênico está ali. Se ele estivesse ali, você não ia lembrar, mas você vai lembrar da reunião, porque aquele papel higiênico, o desespero que você teve e tal, de uma experiência ruim que você teve, porque era algo que você tinha um esperado e ela foi abaixo do esperado, não aconteceu e gerou uma memória e nisso gerou uma experiência. E o contrário também. Você vai no mesma reunião, no mesmo banheiro, você vai no banheiro e o papel higiênico ali tem o logotipo estampado da empresa, você vai lembrar do resto da vida. Caraca, naquela empresa, quando eu fui no banheiro, tinha o logotipo estampado. Porque a expectativa era que ele tivesse ali um papel branquinho e tal, e você fez uma experiência que gerou uma memória positiva, não que a funcionalidade do papel fosse mudar, mas saiu do normal. Então, experiência, que é o nosso negócio, que é o que a gente vende, vem de um lugar que você precisa superar e surpreender a pessoa em algum aspecto, senão você vai lá para fazer a mesma coisa que você fez. E muitas das pessoas têm, né, um olhar de o que seria a expectativa, né, de um show e acha que você vai ter... porque vai ter fila, porque não sei o quê, porque o sol, porque não sei o que lá tal. Então, você cria um imaginário, né, do que você teria uma expectativa de experiência, né, para ser padrão, e você fala, não, a experiência que eu vou ver lá não vai ser dentro dessa expectativa, porque determinados... Né, e não estou fazendo, né, jus a tal festival tem essa, não tem tal, mas o que a gente olha pelo Rock in Rio é o contrário, né, assim, ou né, no The Town, no Lola e tal. É como é que você pega dentro da atribuição e, cara, se você chega lá e você tem lá um cheirinho no banheiro criado específico para isso, você vai ter um aplicativo que diz qual banheiro vai estar mais vazio ou mais cheio para você poder... Como é que a gente pegar outros pontos de contato para justamente mostrar, né, fora aonde a gente não controla, mas certamente vai ter uma experiência inesquecível que é em cima do palco,
o artista dele, favorito e tal, mas no que a gente pode entregar da experiência da infraestrutura para justamente não gerar aquela expectativa que a pessoa tem erradamente de que vai ser perrengue, que vai ser fila, que vai ser tal. E claro que, eventualmente, estamos falando, né, de 100 mil pessoas no evento tal, a pessoa tem que saber que está indo no evento que tem 100 mil pessoas, mas como é que você lida para poder gerar isso? Então, eu acho que muitas pessoas vêm com uma cabeça de desconhecimento, né, que o festival é só perrengue e tal, então eu prefiro ir quando tiver aquela banda, numa experiência, num teatro ou numa casa de show, numa casa de show e tal, porque ela forma na cabeça dela que, né, a expectativa do que seria uma experiência só do show, mais o que você vai entregar, e por desconhecimento. Mas quando a gente vê e todo mundo vai no nosso evento, os depoimentos que tem e tal. A gente tem as notas, a gente faz a avaliação de tudo lá, porque como o nosso negócio é experiência... Inclusive do banheiro. Inclusive do banheiro. E muitas vezes o banheiro está lá entre notas, inclusive, superiores que os shows. E não que o show seja pior que o banheiro, mas talvez a história da expectativa. Sim. Você tinha uma expectativa que o show seria incrível e foi, mas talvez não tão incrível, sim. Diferente do que eu já esperava que seria, né? Sim. Mas, cara, o banheiro me surpreendeu, ou, a infraestrutura me surpreendeu, a qualidade do som me surpreendeu, né? A alimentação, a diversidade de alimentação. Então, a gente tem um trabalho, o nosso time, de estar construindo o tempo inteiro. Como é que você melhora? E aí o desafio, né? Porque aí quem vai e já foi, agora o nosso padrão já é esse. Como é que a gente continua a surpreender a pessoa que já está indo e já sabe que a expectativa é que o banheiro vai ser incrível e tal. E isso é legal, porque isso também gera um desafio constante da nossa equipe, seja do ponto de vista de curadoria, de estar surpreendendo a expectativa com as bandas que você não conhecia, saiu de lá, achou bacana, ou a que você queria ver e tal. Mas a nossa experiência que vai para além do palco, como a gente consegue cada vez superar a expectativa, inclusive de quem já foi e já nivelou para uma nova expectativa de experiência que a gente tem para entregar. Não, com certeza. Eu lembro, 2013 foi uma das primeiras edições com a proteção. Na época era muito comum você ter festivais ainda com lama, ainda com dificuldade de acesso, etc, etc. Eu lembro que quando eu cheguei lá em 2013, eu falei, uau, isso aqui está num outro patamar. Agora, é assustador comparar, por exemplo, o The Town, o último que aconteceu, e daí eu resgatando como era o Rock in Rio em 2013, e é abissal. São mundos assim. Já nasce de um outro. Tanto a tela, o som, enfim. Só 2 comentários rápidos. Tem uma coisa muito importante, não só do que nós estamos falando aqui sobre Rock in Rio, festivais, etc., mas também sobre o livro do Justo, que é o seguinte: se você está assistindo e você tem uma pequena empresa, uma microempresa, um negócio médio, são lições que cabem para absolutamente qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio. E então, qualquer tipo de liderança também. Assim, esse não é um livro para CEOs. Né? Exato. Tirar isso do... embora o nome seja né, CEO... e acho que você falou muito bem. Na verdade, outro dia, não sei se você conhece o Charles Miller, que é um dos papas do musical. Tal. Outro dia ele leu, porque é um grande amigo, ele leu e falou, teu livro é um livro que serve para... Eu achei que era um livro só para digestão, para executivo, porque ele é um cara absolutamente criativo. Isso aqui é um livro para a vida. Né? É isso aí. Porque, de certa forma, é isso. Assim, acho que a essência, de novo, aí vem a história do equilíbrio, a gente não tá também só nisso. Cara, isso aqui é sobre negócio, isso aqui é sobre vida, isso aqui é sobre educação. E eu acho que ele é um livro que é bacana. Acho que serve até para quem está entrando no mercado de trabalho e tal, até se projetar, que líder que eu quero ser. Né? Acho que com certeza. E tem um aspecto do livro, daí eu vou para a minha última pergunta, tem um aspecto do livro que daí eu falei muito do framework, da organização, do lado engenheiro, mas cada capítulo começa com uma música. Então, o livro, na verdade, é uma playlist. Também tem essa. E de altíssima qualidade. Então, passa por Rush, passa por muita coisa boa que tem aqui dentro. Então, vale a playlist também. A playlist foi uma história que cada capítulo, né, que vai falar sobre um conteúdo, um paradoxo, eu fiz um exercício e é muito bacana que a minha enteada, que é querida e tal, eu tenho 2 filhos maravilhosos, 2 enteados maravilhosos, e ela é, assim, super musical e tal, e ela, inclusive, falando assim, tem várias músicas que são a história da vida dela, e um dia ela até falou, escrever, assim, uma história ligada àquela música que eu ouvia e tal. E aí eu peguei emprestado dela. Maria, tá aqui fazendo referência aqui.
E aí é isso, assim, aí tem um capítulo que eu vou falar das ambiguidades, por exemplo, né, dos paradoxos, aí fala de Alanis Morissette, que é eu tenho uma mão no meu bolso e outra mão fazendo alguma coisa. Eu tenho uma mão no meu bolso e outra tocando piano. Então é bacana, que foi um exercício gostoso também de fazer essa conexão do quanto a música de fato define e fala sobre tudo, né, cara? Ficou demais. Eu me lembrei, porque curiosamente tem um livro, mas não dessa maneira em cada capítulo, né? Mas em transições da história tem um livro do Stephen King que ele pega grandes músicas e faz uma brincadeirinha, tem uma pista ali do que vai acontecer no capítulo. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Para fechar, Justo, você que era, enfim, um apaixonado por música, um músico amador, enfim, construindo a sua carreira e tudo mais, e eu acho que deve ser um imaginário que muita gente deve ter. Você falou da brincadeira, da sacanagem do teu amigo, né? Falando, pô, CEO da Rock in Rio trabalha 7 dias por ano. Mas qual foi a coisa que mais te surpreendeu? Eu posso imaginar para que lado que você... Mas eu estou muito curioso para te ouvir. Quando você via tudo isso de longe e agora que você conhece absolutamente tudo por dentro. Então, essa pergunta não tem a ver com fofocas, não tem a ver com toalhas brancas, não tem a ver com camarins quebrados. Do ponto de vista de negócio, qual foi a coisa que você fala assim, caramba, isso aqui eu jamais imaginaria sem ter visto a coisa acontecer? Olha, muitas coisas, muitas descobertas. Primeiro, assim, né, o quão profissional, né, essa indústria do entretenimento, do show business, das bandas são. Né? Você estava falando que você tinha banda cover do Metallica. Metallica é uma empresa, tem inclusive um documentário, é uma empresa super bem gerida, como muitas empresas grandes não são. Tem acordos de governança entre a banda. Verdade. Você imagina uma logística para você fazer não sei quantos shows com aquela dimensão que eles têm. A logística para você poder operar os equipamentos chegarem na hora certa. A gestão dos times, né? São times que estão lidando com clientes e fornecedores absolutamente diferentes o tempo inteiro. Então, assim, o produtor da Austrália não tem nada a ver com o produtor de um festival, que não tem nada a ver e tal, e ele precisa organizar o mesmo show dele e tal. Então, quando você olha, né, do outro lado do balcão, que geralmente você pensa, os artistas todos loucões, um jeito e tal, você surpreende entender quão também do lado de lá, e quanto, inclusive, vários artistas, ou artista é um super empreendedor, né, na relação com eles. Porque se você parar para pensar, claro que quando você olha um artista já na projeção que está, com o staff, com o manager gigantescos e tal, você começa a entender que o artista pode ser mais artista e tá só subindo no palco e fazendo a arte dele, a música. Mas na trajetória, até um artista virar um profissional de sucesso, né, e ser reconhecido pela música, ele é um puta empreendedor. Ele é o CEO da carreira dele. Ele é o CEO da carreira dele, tomando os riscos que um empreendedor toma, tomando decisões difíceis, né, ao longo do caminho, abrindo mão da segurança, né, é um profissional autônomo com riscos gigantescos. Então, quando você começa a conhecer as pessoas, até alguns artistas que você, né, tem o privilégio de poder se relacionar e tal, você começa a entender essa lógica, né, de uma forma mais profissional. E a mesma coisa do lado de cá, né? Quando a gente olha o que a gente já era, né, quando eu entrei na empresa, o que a gente se tornou ao longo do caminho, né, incrementando mais processos e times, de fato, e eu estou até no momento de transição de carreira, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso. Brevemente, rapidamente. Já tem 1 ano e pouco que eu me planejei para fazer uma mudança de vida, eu quero cada vez mais poder impactar mais pessoas e estando exclusivamente como CEO de um negócio 24/7, é incrível, enfim, anos incríveis da minha vida nessa função, mas eu tomei a decisão, conversei com os acionistas para fazer uma transição em 1 ano e meio, 2 anos, e que está agora concluindo, entregando esse próximo Rock in Rio. Eu vou para o conselho da Rock World, e também, que é o que eu já estou, inclusive, né, construindo como carreira, um espaço para estar em outros conselhos, estar como investidor em algumas empresas, dar mais palestras, escrever mais livros para poder gerar impacto de outras formas que não seja exclusivamente como executivo de uma empresa. Então, estou nesse momento de transição. Isso tudo para dizer que a gente trouxe, né, um CEO de fora, que eu estou fazendo já um onboard aí de 6, 7 meses,
E é uma pessoa que veio de varejo, o Ronaldo, ele veio de varejo, trabalhou na Óticas Carol, na ReHap, empresas gigantescas de varejo, de operação de varejo, super complexas. E que, ao longo desse período de onboard, ele sentou e falou, caraca, eu não tinha ideia do quão complexo e o quanto, de fato, né, tem diferentes competências e áreas e tal. E ele falou, olha, isso é muito mais complexo do que tocar muitos negócios de dimensão industriais e tal, porque você precisa estar olhando do ponto de vista de produção, de projeto, de relacionamento com né, empresas do exterior e tal. Então, assim, acho que o grande aprendizado é quando você olha pelo lado, obviamente, de fã e olha aquela mágica toda, né, uma aura, você não imagina o grau de complexidade e profissionalismo que você tem do lado da produção e do lado dos artistas para colocar aquilo de pé. E aí, de novo, é a história do livro, né? Você tem o lado da conexão, é claro, não adianta você ter essa estrutura toda e o cara subir no palco ali e não trazer o fã junto, claro, não conectar claro, e virar uma coisa fria de uma empresa, né, que está ali apresentando um produto em cima do palco. Então tem que ter o lado da conexão acontecendo. Mas tem o lado aqui da organização, da orientação, porque para você ser... Você pega, cara, um Rolling Stones, cara, uma empresa que está aí há 50, é uma empresa, né, que está aí há 50, 60 anos, sei lá, né, fazendo, né, o que faz melhor, e você olha e faz um paralelo. Quantas empresas, né, resistiram? O Rolling Stones, eu tenho uma palestra que eu faço alguns paralelos e tal, cara, nasceu junto com a fita cassete. Né? E aí, junto disso, já morreu fita cassete, já morreu CD, já morreu, né, Napster, virou Spotify, e o cara tá lançando disco ano passado e sendo o melhor disco de rock and roll do ano. Então tem que ter gestão para isso acontecer. Com tem certeza. Que ter magia e conexão, que é o lado orientar, tem que ter gestão, que é o lado, né, de orientação da história e tal, e tem que ter o equilíbrio. Acho que são profissionais que conseguem estar flertando com o mágico da experiência, mas com um grau de profissionalismo de entrega que eu posso, né, e continuarei como conselheiro, a ver de perto e me encantar cada vez que eu vejo aquela mágica acontecer. Fantástico, fantástico. Só, enquanto você falava, eu me lembrava, né, que é interessante ver Acho que o Keith Richards e o Mick Jagger, eles são exatamente os dois polos e que juntos eles formaram o equilibrar, porque o Keith Richards, ele fala que se ele não tivesse conhecido o Mick Jagger, ele seria um músico de blues num bar. E o Mick Jagger, como ele é o cara que sempre surfou as ondas, os Zeitgeist, ele falava que ele teria se perdido porque... Não ia ter a essência do rock and roll que o Keith Richards traz. Não teria mantido o pé no chão. Então, acho que é um pouco do exemplo, né, do que nós estamos falando aqui. Luiz, assim, um aprendizado gigantesco. Uma alegria te encontrar, te ouvir, conversar contigo e agradecer de coração ter aceito o convite. Obrigado. Eu que agradeço e vamos se encontrar em vários palcos pela vida. Não tenho dúvida. Não mais tocando, mas... Pro bem do público. Pro bem do público, mas transmitindo aí alguma inspiração pra turma. Né? Com certeza. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio.